Tenho certeza que ao me olhar, você não imagina todo o abuso que sofri, dentro da minha própria casa e o pior, grávida. Há vivências que guardamos tão profundamente que se entranham em nós, como as linhas que a vida traça em nossa pele. Antes de tudo, gostaria que comentassem de onde estão acompanhando este relato, para saber até onde essa história chegou. Aproveitem também para se inscrever nesse canal. Nasci em 1941, em um recanto chamado Vale das Flores, um município tão pequeno no interior de São Paulo que possivelmente nunca ouviram falar, quase sumido dos mapas. Naquela época, a vida seguia outro compasso. Moças de família não circulavam sozinhas, não elevavam a voz, não acalentavam ambições grandiosas. Vivíamos nos limites impostos por outros. Meu pai era o boticário, o único da região. Minha mãe cuidava do lar e ensinava piano às jovens da sociedade. Levávamos uma existência modesta, mas digna. Respeito era a palavra mais repetida em minha educação. Eloá, comporte-se com respeito. Eloá, fale com respeito. Eloá, vista-se com respeito. Aos 18 anos, conheci Vicente, durante a festa junina da Igreja Matriz, em 1959. Ele destoava dos demais rapazes, havia estudado na capital, discorria sobre assuntos que eu apenas conhecia por livros e revistas que ocasionalmente chegavam à cidade. E o mais relevante, era filho de Genaro Vieira, proprietário da Fiação Vieira, o homem mais abastado e influente de nossa pequena cidade. Quando Vicente começou a me cortejar, minhas amigas não disfarçavam a inveja, e meus pais transbordavam de orgulho. A filha do boticário unindo-se ao herdeiro da fiação era o tema de todas as conversas na cidade. O namoro foi breve, apenas 6 meses. Naquele tempo, tais assuntos não se prolongavam. Eu estava deslumbrada, idealizando uma vida de conforto, consideração, quem sabe até viagens à capital. Parecia um conto de fadas, daqueles que lemos em revistas, mas como sabemos, certos sonhos se transformam em pesadelos quando menos esperamos. A primeira vez que fui apresentada à família dele, senti um calafrio que ia além do nervosismo juvenil. A residência deles era a mais suntuosa da cidade, no topo de uma colina com uma vista abrangente. Enquanto subíamos a escadaria de entrada, minhas pernas tremiam tanto que temi não alcançar o patamar. Dona Adelaide, a mãe de Vicente, recebeu-me com uma cortesia fria, uma senhora sempre vestida de preto desde que enviuvara de seu primeiro esposo. Sim, Genaro era seu segundo matrimônio. Ela me examinou de cima a baixo, como quem avalia um tecido com imperfeição na fábrica. Mas foi o olhar de Genaro que me causou o primeiro prenúncio de temor, embora na época eu não soubesse nomear aquele sentimento. Ele era o que se chamava de homem imponente, alto, sempre bem vestido, com um bigode espesso que se movia quando sorria, mas seus olhos permaneciam impassíveis. Ele me fitou de um modo que me senti exposta, como se pudesse ver através do meu vestido de domingo, aquele que minha mãe havia costurado especialmente para a ocasião. Então você é a jovem que enfeitiçou meu filho, disse ele, segurando minha mão por um tempo além do necessário. Vicente tem sorte, muita sorte. Durante o almoço, Genaro fez perguntas sobre minha família, minha formação. Ao saber que eu possuía diploma do magistério e lecionava para crianças, franziu a testa e disse: depois de casada, você vai abandonar isso, não é? Mulher da família Vieira não precisa trabalhar. Não era uma indagação, mas uma ordem disfarçada. Vicente apenas assentiu, sem me defender. Nas semanas seguintes, com o noivado já anunciado, comecei a frequentar mais a casa dos Vieira. Dona Adelaide decidiu que deveria me preparar adequadamente para ser uma esposa à altura de seu filho. Assim, ia quase diariamente à mansão para aprender a administrar uma casa grande, a receber visitas importantes, a me vestir e a me portar como uma verdadeira senhora. Foi durante essas visitas que Genaro começou a encontrar maneiras de ficar a sós comigo. Inicialmente, eram apenas comentários aparentemente inocentes sobre minha beleza, sobre a sorte de Vicente. Depois vieram os elogios mais ousados sobre meu corpo, sobre como meu vestido me assentava bem. Eu tentava evitar ficar sozinha com ele, mas numa casa tão vasta, com tantos aposentos, era difícil, e Genaro era astuto, sempre encontrava um pretexto. Eloá, venha ver os tecidos que chegaram de São Paulo para escolher o do seu vestido de noiva. Ou, Eloá, quero mostrar as joias da família que serão suas um dia. Os toques começaram sutis, uma mão no ombro que deslizava um pouco mais, dedos que roçavam meu braço ao me mostrar algo, um abraço de despedida que se prolongava. Eu me sentia desconfortável, confusa. Seria minha imaginação?
Seria apenas o jeito dele? Afinal, ele era um homem importante, respeitado por todos. Quem acreditaria em mim se eu dissesse algo? As coisas pioraram quando Vicente precisou viajar para São Paulo para tratar de negócios da fábrica, ficando por 2 semanas. Na véspera de sua partida, Genaro fez questão de dizer na frente de todos: "Não se preocupe, meu filho, cuidarei bem da sua noivinha enquanto estiver fora." No terceiro dia após a partida de Vicente, Genaro apareceu em minha casa. Era uma tarde quente de fevereiro de 1960. Minha mãe estava dando aulas de piano, e meu pai estava na botica. Ele entrou sorridente, trazendo um pacote. "Trouxe um presente para você, Eloá, um tecido especial que chegou da capital. Pensei que poderíamos ir até a fábrica para você ver como ficaria para um vestido." Meu coração disparou. Eu não queria ir, mas como recusar ao futuro sogro, ao homem mais poderoso da cidade? Minha mãe, ao retornar e encontrá-lo na sala, ficou tão honrada com a visita que praticamente me empurrou porta fora com ele. "Que gentileza, Genaro. Eloá, vá se aprontar rápido, não deixe seu futuro sogro esperando." O trajeto até a fábrica pareceu o mais longo da minha vida. No carro, ele falava sobre os negócios, sobre a influência da família Vieira até na capital do estado, sobre minha sorte em ingressar numa família tão importante. Ao chegarmos, notei que a fábrica estava quase deserta. Era domingo, apenas alguns seguranças por perto. Ele me conduziu até o depósito de tecidos finos, nos fundos do prédio principal. "Aqui ficam as peças especiais, importadas, que não deixamos à vista de qualquer um." Trancou a porta atrás de nós. Meu Deus, o som daquela chave girando na fechadura ainda ecoa em meus pesadelos até hoje. Foi lá que aconteceu pela primeira vez. Quando tentei gritar, ele cobriu minha boca com a mão e disse palavras que gravei na memória: "Ninguém vai acreditar em você. Sou Genaro Vieira. Se disser algo, acabo com o casamento e com a reputação da sua família. Seu pai nunca mais venderá um remédio nesta cidade, sua mãe perderá todas as alunas, vocês terão que sair daqui como cães enxotados, e você, uma noiva rejeitada, uma moça falada, que futuro teria?" Quando voltei para casa, tranquei-me no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Sentia-me suja, humilhada, traída. Pensei em contar para minha mãe, mas as palavras dele martelavam em minha cabeça. Ele tinha razão. Quem acreditaria em mim contra ele? Quem arriscaria enfrentar o poderoso Genaro Vieira? Tentei evitar ir à casa dos Vieira, inventando desculpas, mas como explicar à minha família, tão orgulhosa do casamento que se aproximava? Como dizer a Vicente que seu pai, o homem que ele admirava, era um monstro? E se ele não acreditasse em mim, se escolhesse ficar do lado do pai? Vicente voltou de viagem, trazendo presentes para todos. Para mim, um delicado conjunto de pérolas que havia pertencido à avó. "Para você usar no nosso dia", disse, me abraçando. Um abraço que não trazia conforto, apenas mais um lembrete silencioso do segredo que nos separava. Os preparativos para o casamento seguiam em frente, os convites sendo impressos na capital, a igreja sendo decorada, e eu, a cada dia mais magra, mais pálida, exibindo um sorriso que não alcançava meus olhos. Minha mãe atribuía tudo ao nervosismo da noiva. "Todas ficam assim antes do grande dia", dizia ela, ajustando meu vestido, que precisava ser apertado a cada prova. E Genaro continuava a encontrar momentos para me ameaçar, para me tocar, para me lembrar de que eu estava em suas mãos. "Depois que você se casar com meu filho, veremos de nos encontrar com mais privacidade", sussurrava ele quando ninguém podia ouvir. "Afinal, seremos uma família, não é mesmo?" O casamento aconteceu em junho de 1960, na Igreja Matriz. Toda a cidade compareceu. Eu caminhei até o altar como quem caminha para a forca, escondendo meu desespero atrás do véu de noiva. Durante a cerimônia, olhei para Genaro na primeira fila, sorrindo como o pai orgulhoso que todos pensavam que ele era, e senti náuseas. Mudamos para uma casa que Genaro mandou construir para nós, não muito longe da mansão principal, para manter a família unida, ele disse. Vicente começou a trabalhar mais tempo na fábrica, assumindo mais responsabilidades, e eu, presa naquela casa bonita que para mim era uma prisão, esperando a cada dia o momento em que a porta se abriria e Genaro entraria, usando a chave que ele guardava para emergências. Vocês podem imaginar como eram meus dias, o terror constante, o nó no estômago, o sobressalto a cada ruído na porta. O rosto de Vicente transformou-se diante dos meus olhos.
A cor abandonou suas faces, depois um vermelho intenso tomou conta de sua pele. Nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Ele se virou lentamente para o pai. É verdade isso? Perguntou, a voz quase irreconhecível. Genaro manteve a pose de dignidade ofendida. Claro que não. Sua esposa está confusa, hormonal por causa da gravidez. Sempre tive apenas afeição paternal por ela, você sabe disso. Mentiroso, gritei, toda a raiva e humilhação de meses explodindo de uma vez. Conte a verdade. Diga a ele o que você me fez no depósito da fábrica quando ele estava em São Paulo. Diga a ele as ameaças que fez à minha família. Diga a ele porque eu emagreci tanto antes do casamento. Porque eu choro escondida quando acho que ninguém está vendo. Vicente olhava de mim para seu pai, o rosto contorcido em uma agonia de dúvida. Genaro tentou uma última cartada. Meu filho, você vai acreditar nas acusações histéricas dessa moça ou na palavra de seu pai? Eu que construí tudo isso para você, que sempre coloquei nossa família acima de tudo. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. A porta do quarto se abriu mais uma vez. Era Adelaide. Ela estava pálida, as mãos trêmulas segurando o batente da porta. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz quase um sussurro. Genaro, como você pode, de novo? Não, de novo, repetiu Vicente, voltando-se para a mãe. Adelaide entrou no quarto, parecendo subitamente muito velha e exausta. Seu pai fez o mesmo, há 2 anos atrás, e antes disso, com a sobrinha do contador. Eu fechei os olhos, fingi não ver, preservei o nome da família, mas não posso mais. Não com a esposa do meu filho, não com a mãe do meu neto. O que aconteceu a seguir foi como um terremoto que destruiu tudo o que conhecíamos, mas que também abriu espaço para algo novo nascer das ruínas. Vicente avançou para o pai com uma fúria que eu jamais imaginaria naquele homem sempre tão controlado. Genaro, surpreso com a reação do filho sempre obediente, não teve tempo de se defender. Os dois rolaram pelo chão do quarto enquanto Adelaide gritava para que parassem. Eu, paralisada na cama, temia pelo bebê, temia por Vicente, temia pelo que viria depois daquele momento de verdade explodida. A luta foi brutal, móveis foram derrubados, vidros quebrados. Vicente gritava palavras que eu nunca ouvirá pronunciar antes, acusações, maldições contra o próprio pai. Foi Adelaide quem conseguiu finalmente separá-los, colocando-se entre os dois. Basta, gritou ela com uma autoridade que nenhum de nós sabia que ela possuía. Genaro, saia desta casa agora. Você não é mais bem-vindo aqui, nem em nenhum lugar onde eu ou meu filho estivermos. Genaro, com o lábio sangrando e o paletó rasgado, olhou para todos nós com ódio. Vocês vão se arrepender disso. Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu nome, o que são vocês? Nada. Vicente, ainda ofegante, ergueu-se do chão. Saia da minha casa, da minha vida. Se eu ouvir perto da minha esposa novamente, não responderei por mim. Quando Genaro finalmente saiu, batendo a porta com força, o silêncio que ficou parecia pesado demais para suportar. Vicente veio até a cama, ajoelhou-se ao meu lado, pegou minhas mãos entre as suas. Por que você não me contou antes? Todo esse tempo você sofrendo sozinha. As lágrimas dele caíam sobre nossas mãos unidas. Eu tinha medo, respondi finalmente, liberada para falar a verdade. Medo que você não acreditasse em mim, medo do que ele poderia fazer com minha família, medo de perder tudo. Perdoe-me, sussurrou ele, a cabeça baixa. Eu deveria ter percebido, deveria ter te protegido. Adelaide se aproximou também, sentou-se do outro lado da cama. O rosto dela, sempre tão controlado, agora mostrava toda a dor e vergonha que carregava. A culpa é minha também, disse ela. Eu sabia o tipo de homem que ele era, mas escolhi o silêncio para preservar as aparências, o nome da família. Quantas mulheres sofreram por causa do meu silêncio? Quantas vidas ele destruiu enquanto eu olhava para o outro lado? Aquela tarde de março marcou o início de algo novo. Ainda no quarto, com os cacos de um abajur quebrado espalhados pelo chão, fizemos um pacto, os três: não mais silêncio, não mais submissão, não mais medo. Na manhã seguinte, Vicente saiu cedo. Foi direto ao advogado da família, não para abafar o caso como Genaro certamente esperava, mas para iniciar os procedimentos legais.
Ele queria justiça, queria proteção para mim e para outras mulheres que seu pai pudesse vitimar. A cidade inteira logo soube. Em um lugar pequeno como o Vale das Flores, segredos dessa magnitude não podiam ser contidos. Houve quem não acreditasse, quem tomasse o partido de Genaro, o grande benfeitor da cidade. Houve também quem finalmente encontrasse coragem para falar, outras mulheres que haviam passado pelo mesmo que eu. Adelaide, que sempre viveu à sombra do marido, revelou uma força que surpreendeu a todos. Ela se divorciou de Genaro, algo quase inédito para uma mulher de sua posição naquela época. Abriu mão de confortos materiais, de status social, tudo para ficar ao lado do filho e da nora, tudo para fazer o que era certo. Finalmente, o processo legal foi longo e doloroso. Em 1962, casos como o meu raramente chegavam à justiça, raramente eram falados abertamente. Fomos pioneiros involuntários em uma luta que ainda hoje muitas mulheres travam. Em abril daquele mesmo ano nasceu minha filha, Mariana. Quando segurei aquele pequeno ser pela primeira vez, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena se o resultado final era aquela criança perfeita em meus braços. Vicente chorou quando a viu e, naquele momento, soube que apesar de tudo, tínhamos chance de sermos uma família de verdade. O julgamento de Genaro aconteceu em outubro de 1963. 5 mulheres, incluindo eu, testemunharam contra ele. A pressão social foi imensa. Recebemos ameaças, tentativas de suborno, fomos chamados de mentirosos, traidores, ingratos, mas permanecemos firmes. Por ironia do destino, foi Adelaide quem forneceu as provas mais contundentes contra o ex-marido, diários que mantinha há anos, registrando datas, nomes, incidentes que ela testemunhou ou soube, mas sobre os quais se manteve em silêncio por muito tempo. Meu silêncio me tornou cúmplice, disse ela diante do juiz. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a moldar um futuro onde homens como Genaro Vieira não possam abusar de seu poder impunemente. Genaro foi condenado a 5 anos de prisão. Na época, parecia uma vitória enorme. Hoje, olhando para trás, sei que a pena foi branda demais para o estrago que ele causou em tantas vidas, mas era o que tínhamos, e o simples fato de um homem de sua posição social ser condenado já era revolucionário. A condenação foi apenas o começo de nossa jornada, não o fim. A fábrica, sem seu fundador, enfrentou tempos difíceis. Vicente assumiu o comando, mas muitos clientes se afastaram, não querendo associar seus nomes ao escândalo. Empregados foram demitidos, famílias passaram dificuldades. Por um tempo, fomos os vilões da história para muita gente na cidade, mas sobrevivemos e, mais que isso, começamos a reconstruir nossas vidas sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras. Vicente e eu tivemos que reaprender a confiar um no outro, a construir um casamento real a partir das ruínas do que tínhamos antes. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio doloroso, momentos em que duvidamos se conseguiríamos superar tudo aquilo. Adelaide mudou-se para nossa casa, tornando-se uma avó presente para Mariana e, mais tarde, para os outros 2 filhos que vieram. Ela nunca se casou novamente, dedicando o resto de sua vida à família e, surpreendentemente, ao ativismo social. Fundou um dos primeiros grupos de apoio a mulheres vítimas de violência da região, usando sua própria história como exemplo de que o silêncio apenas perpetua o sofrimento. Aquele confronto no quarto, naquela tarde quente de março, foi apenas o início de uma longa batalha, uma batalha que continuaria por anos, que mudaria o curso de nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos prever, mas era uma batalha que finalmente estávamos lutando juntos, às claras, sem mais segredos ou medos paralisantes. Eu tinha apenas 21 anos quando tudo isso aconteceu, uma menina praticamente, forçada a crescer da maneira mais dolorosa possível, mas também uma mulher descobrindo sua própria força, sua própria voz, depois de tanto tempo em silêncio. Depois do julgamento e da condenação de Genaro, a vida em Vale das Flores tornou-se insuportável para nós. As pessoas nos olhavam nas ruas, cochichavam quando passávamos. Alguns nos apoiavam silenciosamente, outros nos tratavam como se tivéssemos cometido um crime. A fábrica estava falindo, muitos fornecedores cortaram relações conosco, clientes cancelaram pedidos. O nome Vieira, antes sinônimo de respeito e poder, havia se tornado veneno. Foi em maio de 1964, alguns meses após o golpe militar, que tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Vicente chegou em casa uma noite mais abatido que o normal. A fábrica estava prestes a fechar as portas definitivamente. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha,
depois que as crianças, Mariana já com 2 anos e Pedro, nosso segundo filho, com apenas 6 meses, foram dormir, decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar. Vendemos tudo o que tínhamos, a mansão dos Vieira, onde Adelaide ainda vivia, nossa casa, os equipamentos restantes da fábrica. Juntamos o pouco dinheiro que conseguimos e partimos para São Paulo, a cidade grande, onde poderíamos ser anônimos, onde ninguém conhecia nossa história. Começamos do zero. Vicente, que conhecia bem o ramo têxtil, conseguiu emprego como gerente de produção em uma fábrica na Zona Leste. Não era nem de longe o status que tínhamos antes, de donos a empregados, de uma mansão a um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro operário. Adelaide veio conosco. Aos 65 anos, teve que se adaptar a uma vida completamente diferente da que sempre conheceu. Os primeiros meses em São Paulo foram assustadores, o barulho constante, a correria, a impessoalidade da cidade grande. Eu, que nunca havia trabalhado durante o casamento, primeiro por imposição de Genaro, depois pela gravidez e os bebês, tive que encontrar maneiras de contribuir. Comecei a costurar em casa, aproveitando o conhecimento sobre tecidos que havia adquirido nos anos anteriores. Em 1966, quando Pedro já estava com 2 anos e Ricardo, nosso caçula, acabará de nascer, transformei a sala do nosso apartamento em um ateliê improvisado. Comecei fazendo pequenos reparos, depois vestidos simples para as vizinhas, até que uma cliente me apresentou a dona de uma boutique no centro da cidade. Foi minha primeira grande encomenda, 10 vestidos para serem vendidos na loja dela. Vicente me ajudou a comprar uma máquina de costura industrial usada. Trabalhávamos juntos nas horas vagas, ele cortando tecidos, eu costurando, Adelaide cuidando das crianças e ajudando com os acabamentos. Era uma vida dura, de muito trabalho e pouco descanso, mas havia uma satisfação profunda em construir algo novo, algo nosso, tijolo por tijolo. O tempo todo vivíamos com medo de que nosso passado nos alcançasse. Usávamos apenas o sobrenome de solteira de Vicente, Silva, deixando o Vieira para trás. Quando conhecíamos pessoas novas, criávamos histórias vagas sobre nossa vida anterior. Somos do interior de Minas, dizíamos, sem especificar mais. Viemos buscar oportunidades na capital. Em 1968, recebi um telefonema que gelou meu sangue. Era uma antiga vizinha de Vale das Flores. Eloá, achei que você deveria saber, Genaro foi solto. A pena foi reduzida por bom comportamento. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para meus 3 filhos que dormiam, e Mariana com 6 anos, Pedro com 4, Ricardo com 2, e senti um medo paralisante. E se ele nos encontrasse? E se tentasse se vingar? E se tentasse ferir meus filhos? Vicente tentou me acalmar. Estamos em São Paulo, Eloá, uma cidade enorme. Ele nunca nos encontrará aqui. E mesmo que tentasse, não somos mais aquela família assustada de antes. Somos fortes agora, estamos juntos nisto. Mas o medo permaneceu como uma sombra, sempre à espreita. Passei a ter pesadelos frequentes, evitava sair de casa sozinha, olhava por cima do ombro constantemente. O fantasma de Genaro, mesmo a centenas de quilômetros de distância, ainda tinha poder sobre mim. Foi Adelaide quem me salvou dessa vez. Uma tarde, enquanto as crianças estavam na escola e Vicente no trabalho, ela se sentou comigo no ateliê. Eloá, disse ela, pegando minhas mãos entre as suas, você não pode deixar que ele continue te aprisionando, mesmo de longe. Já perdemos muito por causa dele, não podemos perder também nosso presente, nosso futuro. Tenho algo para te mostrar. Era um obituário, uma pequena nota no jornal de Vale das Flores. Faleceu ontem, vítima de ataque cardíaco, o ex-industrial Genaro Vieira, 65 anos. O corpo foi sepultado no cemitério municipal, sem a presença de familiares. Ele morreu sozinho, disse Adelaide, sem família, sem amigos, sem o império que construiu. Acabou, Eloá. Ele realmente acabou. Chorei quando li aquele recorte. Não foram lágrimas de alegria nem de tristeza, foram lágrimas de alívio, de libertação. O monstro dos meus pesadelos havia desaparecido para sempre. Foi como se um enorme peso fosse removido dos meus ombros. Nas semanas seguintes, comecei a dormir melhor, passei a sorrir mais, recuperei o prazer em pequenas coisas que havia esquecido, o gosto de um café da manhã sem pressa no domingo, o som do riso das crianças brincando, a sensação do sol no rosto durante um passeio no parque. Meu pequeno ateliê cresceu.
Contratei 2 costureiras para ajudar com o volume crescente de encomendas. Vicente, vendo o sucesso do negócio, começou a sonhar em sair do emprego na fábrica para trabalharmos juntos. Em 1969, demos o passo que parecia impossível alguns anos antes, abrimos nossa própria confecção. Era um galpão pequeno no Brás, bem diferente da imponente Fiação Vieira. Começamos com 3 máquinas industriais e muitos sonhos. Vicente cuidava da parte administrativa e de vendas, eu do design e da produção. Adelaide, mesmo já com mais de 60 anos, ajudava na supervisão das costureiras e no controle de qualidade. Os anos de 1970 começaram com uma onda de otimismo para nós. O ateliê prosperava, as crianças cresciam saudáveis, tínhamos conseguido comprar um apartamento maior, mais próximo do centro. Os terrores do passado foram lentamente perdendo força, transformando-se em cicatrizes, marcas permanentes sim, mas que já não causavam dor aguda a cada movimento. O Brasil vivia a era do chamado milagre econômico, a moda nacional ganhava força, incentivada por campanhas como a moda brasileira do governo militar. Aproveitamos o momento, expandimos a confecção, passamos a produzir não apenas para boutiques, mas para lojas de departamento, contratamos mais funcionários, compramos equipamentos melhores. Foi em 1972 que recebi o convite que mudaria novamente o rumo da história. Uma revista feminina bastante conhecida em São Paulo queria fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras. Uma das jornalistas havia comprado um vestido da nossa confecção e ficado impressionada com a qualidade. Queriam me entrevistar, contar minha trajetória. Entrei em pânico. Como contar minha história sem revelar o passado que tanto tentamos deixar para trás? Vicente e eu discutimos a noite toda. Parte de mim queria recusar, continuar no anonimato seguro que construímos. Outra parte, uma parte que crescia cada vez mais forte, queria falar, queria ser ouvida. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Mariana, então com 10 anos, ouviu nossa conversa. Ela sabia apenas fragmentos da nossa história anterior, coisas que captou em conversas de adultos ao longo dos anos. Mãe, disse ela entrando na cozinha onde conversávamos em voz baixa, por que vocês estão sempre escondendo de onde viemos? Fizemos algo errado? Aquela pergunta inocente caiu como uma bomba no meu coração. O que estávamos ensinando aos nossos filhos? Que deveriam se envergonhar de um passado pelo qual não tinham responsabilidade? Que segredos e mentiras eram a melhor maneira de lidar com a dor? Na manhã seguinte, liguei para a jornalista e aceitei a entrevista com uma condição: contaria toda a história, não apenas a parte bonita e inspiradora do sucesso da confecção. Se iam contar minha trajetória, que fosse a verdadeira. A reportagem saiu em setembro de 1972, 5 páginas na revista com o título Das Sombras à Luz, a extraordinária história de Eloá Silva. A jornalista foi sensível, respeitosa, não explorou o sensacionalismo que a história poderia render, mas focou na superação, na reconstrução, na capacidade humana de ressurgir das cinzas. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar. Nos dias após a publicação, recebemos dezenas de cartas na confecção. Mulheres de todo o Brasil escreviam contando suas próprias histórias de abuso, de silêncio forçado, de medo. Agradeciam por terem visto que era possível sobreviver, recomeçar, encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Adelaide, inspirada por aquelas cartas, sugeriu algo que mudaria o curso final da nossa jornada: criar um espaço seguro para mulheres compartilharem suas histórias, encontrarem apoio mútuo, romperem o círculo de silêncio que permitia que os abusos continuassem acontecendo geração após geração. Não podemos mudar o passado, disse ela, mas podemos usar nossa experiência para mudar o futuro de outras mulheres. Foi assim que, em janeiro de 1973, nasceu o Centro Leloir de Apoio à Mulher, funcionando inicialmente em uma pequena sala nos fundos da nossa confecção, uma vez por semana, às quartas-feiras à noite. Mulheres se reuniam ali. No início, eram apenas 5 ou 6, logo eram dezenas. Compartilhavam histórias, angústias, medos, mas também esperanças, planos, pequenas e grandes vitórias. Mesmo durante os anos mais duros da ditadura, quando reuniões de qualquer tipo eram vistas com desconfiança, continuamos. Disfarçávamos os encontros como aulas de costura ou cursos de artesanato. De certa forma, era verdade, estávamos ensinando umas às outras a recosturar vidas rasgadas pela violência, a tecer novos futuros a partir dos retalhos do que sobrou. Os anos seguintes foram de crescimento em todos os sentidos.
A confecção prosperou, chegando a ter mais de 50 funcionários em 1975. O centro de apoio expandiu para um imóvel próprio em 1974, oferecendo não apenas suporte emocional, mas também assistência jurídica, cursos profissionalizantes, creche para os filhos das mulheres que precisavam trabalhar. Mariana, nossa filha mais velha, cresceu observando tudo isso. Aos 15 anos, em 1977, ela já ajudava no centro, acompanhando as crianças enquanto suas mães participavam das reuniões. Vicente, que no início tinha reserva sobre nossa exposição pública, tornou-se um defensor ferrenho da causa. Quando questionado por outros homens, não hesitava em dizer: isto não é uma questão de mulheres, é uma questão de humanidade. Adelaide viveu para ver o centro completar 5 anos de atividades. Ela faleceu em 1978, aos 72 anos, pacificamente durante o sono. Seu último pedido foi que não houvesse luto fechado nem roupas pretas no velório. Celebrem a vida que tive, disse ela nos últimos dias. Celebrem especialmente a segunda parte dela, aquela que realmente escolhi viver. No final dos anos 70, olhando para trás para o caminho que havíamos percorrido, era difícil reconhecer naquela jovem aterrorizada de Vale das Flores a mulher que eu havia me tornado. Anos de silêncio, de reconstrução silenciosa em São Paulo haviam sido fundamentais, um casulo necessário onde pude me curar, me fortalecer até estar pronta para emergir e alçar voo. O medo nunca desapareceu completamente, as cicatrizes o tempo suaviza, mas não apaga. Certas datas, certos cheiros, certos sons ainda podem me trazer flashes do passado, mas aprendi que ser forte não significa não ter medo, significa seguir em frente apesar dele. Os anos de silêncio, aquele período em que vivemos quase escondidos em São Paulo, reconstruindo nossas vidas tijolo por tijolo, foram essenciais. Foi nesse silêncio que encontrei minha voz verdadeira, foi nesse aparente esconder que descobri a coragem de me mostrar por inteiro. Como dizia minha sogra Adelaide nos seus últimos anos, às vezes precisamos nos esconder para sobreviver, mas não podemos permanecer escondidos se queremos realmente viver. E viver, não apenas sobreviver, era o que finalmente estávamos aprendendo a fazer. Mas a vida sempre guarda surpresas, mesmo quando achamos que finalmente encontramos equilíbrio, e o círculo que começou a se fechar naquela tarde em Vale das Flores ainda tinha um último arco a completar. Foi em 1985, quando eu já estava com 44 anos, que recebi uma carta que fez meu coração parar por um instante. O envelope tinha um carimbo de Vale das Flores, um nome que há muito não via escrito, mas que nunca deixou de ecoar nas profundezas da minha memória. A carta era de Maria Soares, a antiga esposa do contador da Fiação Vieira. Abri com mãos trêmulas, temendo o que poderia encontrar ali, mas não eram más notícias, pelo menos não diretamente. Maria escrevia para me contar que tinha lido minha história na revista, alguém havia guardado aquela edição de 1972 por todos esses anos, e que, inspirada pelo que eu havia feito, estava tentando ajudar uma jovem na cidade que passava por situação semelhante. A diferença, Eloá, ela escrevia, é que desta vez o agressor é o filho de seu genaro, Carlos Vieira. Carlos havia voltado para Vale das Flores há alguns anos, reabriu parte da fábrica em menor escala e tem repetido os mesmos comportamentos do pai. Carlos, o meio-irmão de Vicente, nascido do primeiro casamento de seu genaro. Ele tinha quase 20 anos mais que Vicente e nunca convivemos muito, ele já vivia em Portugal quando me casei, eu mal conseguia lembrar de seu rosto. Eu poderia ter jogado aquela carta fora, poderia ter respondido com algumas palavras de encorajamento e seguido minha vida reconstruída em São Paulo. Afinal, o que eu devia àquela cidade que me expulsou, àquela família que me destruiu? Mas nas noites seguintes não consegui dormir. Via o rosto daquela jovem desconhecida, senti o mesmo terror que eu havia sentido, via o rosto de Carlos que, na minha imaginação, era idêntico ao de seu genaro. Era como se todo o caminho que percorri, toda a cura que havia conquistado, só tivesse significado se ajudasse a interromper aquele ciclo vicioso. Mostrei a carta para Vicente. Ele estava com 48 anos então, os cabelos já mostrando fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos. Ficou em silêncio por muito tempo após ler. Nós vamos, não é? Ele disse por fim. Não era uma pergunta, era uma constatação. Depois de tudo que vivemos juntos, ele me conhecia bem o suficiente para saber qual seria a minha decisão. Vamos, respondi, mas primeiro precisamos conversar com nossos filhos. Mariana tinha 23 anos então, estava na faculdade de Direito, influenciada diretamente por nossa história. Pedro, com 21, trabalhava conosco na confecção, já assumindo responsabilidades administrativas. Ricardo, o caçula de 19, cursava jornalismo. Todos eles conheciam fragmentos da nossa história anterior, mas nunca haviam posto os pés em Vale das Flores.
Reunimos os três numa noite de domingo após o jantar. Contei pela primeira vez de forma completa toda a história, do começo ao fim. Mariana chorava silenciosamente, Pedro apertava os punhos com raiva contida, Ricardo fazia anotações rápidas, sempre o jornalista. Vou com vocês, disse Mariana imediatamente. Sou quase advogada, posso ajudar também. Eu vou, declarou Pedro. Não vou deixar vocês enfrentarem isso sozinho. Ricardo olhou para todos nós e sorriu levemente. Acho que acabei de encontrar o tema para meu trabalho de conclusão de curso, jornalismo investigativo sobre ciclos de abuso de poder em cidades pequenas. Naquele momento, olhando para meus 3 filhos adultos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não era mais apenas eu e Vicente contra o mundo, escondendo-nos, protegendo-nos, era uma família inteira, forte, unida, pronta para enfrentar o passado de cabeça erguida. Nossa volta a Vale das Flores em agosto de 1985 não passou despercebida. O ônibus nos deixou na Praça Central, e bastou olhar ao redor para perceber como o tempo havia transformado aquele lugar. A cidade havia crescido, lojas novas, ruas asfaltadas onde antes havia apenas terra, mas alguns olhares curiosos ainda eram os mesmos de 20 anos atrás. É ela, ouvi uma senhora cochichar para outra enquanto passávamos, a Eloá do escândalo dos Vieira. Hospedamo-nos na pequena pousada da Dona Jurema, a única da cidade. Ela nos reconheceu imediatamente, e difícil não reconhecer Vicente, sendo tão parecido com seu pai quando jovem, mas nos recebeu com uma dignidade silenciosa, sem perguntas, apenas um aceno de cabeça como quem diz, estava na hora de vocês voltarem. Maria Soares nos encontrou na manhã seguinte. O tempo não havia sido gentil com ela, os cabelos completamente brancos, o rosto marcado por rugas profundas, a coluna curvada, mas seus olhos ainda tinham aquela vivacidade que eu me lembrava, aquela inteligência quieta. Ela abraçou a cada um de nós, detendo-se um pouco mais em Mariana. Você tem os olhos da sua mãe, disse ela, os mesmos olhos corajosos. A jovem que Maria queria nos apresentar se chamava Luísa, tinha apenas 19 anos e trabalhava na fiação de Carlos como secretária, assim como eu tantos anos antes. Luísa era de família simples, filha da lavadeira da cidade. A história era dolorosamente familiar, os elogios que se tornaram toques, os toques que se tornaram agressões, as ameaças para manter o silêncio. Mariana foi quem conduziu a conversa com Luísa em um quarto nos fundos da casa de Maria. Ricardo ficou do lado de fora, anotando pontos importantes para sua investigação. Pedro e Vicente foram até a praça, onde os homens da cidade costumavam se reunir, para sentir a temperatura local, entender quem apoiava Carlos e quem poderia ser nosso aliado. Eu fiquei na sala com Maria, olhando velhas fotografias da cidade, reconectando com o passado que havia tentado enterrar. Você sabe, disse Maria, metade da cidade acha que você foi muito corajosa. A outra metade ainda diz que você destruiu a família mais importante daqui e, com ela, a economia local. Sorri levemente. E você, Maria? O que você acha? Eu acho que vocês chegaram bem a tempo, respondeu ela. Carlos está tentando se candidatar a prefeito nas próximas eleições. Ele tem usado o nome da família, o legado do pai, mas não o legado criminoso, claro, apenas o legado empresarial. Se ele conseguir esse poder político, além do econômico que já tem. Ela não precisou completar a frase, eu entendia bem demais. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um redemoinho que varreu o Vale das Flores. Ricardo, com seu faro jornalístico, começou a encontrar outras vítimas, não apenas de Carlos, mas também antigas vítimas de seu Genaro que nunca haviam falado. Mariana, usando seus conhecimentos jurídicos ainda em formação, organizou relatos, fez registros formais. Pedro e Vicente tiveram a ideia mais ousada, foram até a fiação, enfrentaram Carlos diretamente. Foi o momento mais tenso da nossa jornada. Carlos, então com mais de 60 anos, era a imagem viva de seu Genaro, o mesmo porte, o mesmo olhar de desprezo, o mesmo tom arrogante. Vocês voltaram para terminar de destruir tudo? Ele perguntou, fingindo um tom de ironia, os olhos faiscando de raiva. Voltamos para impedir que a história se repita, respondeu Vicente com uma calma que eu sabia que lhe custava um esforço enorme. As pessoas estão falando, Carlos, e desta vez não vai haver silêncio. A presença de meus filhos em Vale das Flores teve um impacto mais eficiente para iniciar uma verdadeira revolução na cidade. Ricardo gravou depoimentos, Mariana organizou um grupo de apoio nos moldes do que tínhamos em São Paulo, Pedro e Vicente falaram com antigos funcionários da fábrica que tinham informações sobre irregularidades financeiras nas empresas de Carlos. Na manhã em que íamos partir, encontramos um grupo de mulheres esperando em frente à pousada. Eram mais de 20, de todas as idades, de todas as classes sociais da pequena cidade.
Estavam ali para agradecer, para compartilhar suas histórias, para pedir que não as esquecessem novamente. Luísa estava entre elas, o rosto transformado por uma confiança nova. Vou prestar queixa formal, ela disse, e vou me candidatar a vereadora nas próximas eleições. Esta cidade não vai mais ser governada pelo medo. Deixamos Vale das Flores diferente de como a encontramos e partimos diferentes de como chegamos. O círculo não se fechou naquela visita, pelo contrário, ele se abriu, expandiu-se, transformou-se em algo maior. Carlos nunca chegou a ser prefeito. Nos meses seguintes, as denúncias se acumularam, não apenas sobre os abusos contra mulheres, mas também sobre fraudes fiscais, sonegação, suborno de fiscais públicos. Uma série de reportagens que ganhou prêmios de jornalismo foi crucial. Mariana, após se formar, aceitou representar juridicamente algumas das vítimas, viajando regularmente para Vale das Flores. Em 1987, a Fiação Vieira, que havia passado de pai para Carlos, fechou definitivamente as portas, mas, ao contrário do que aconteceu em nossa época, a cidade não lamentou. Outras pequenas indústrias já estavam surgindo, outros caminhos econômicos sendo traçados. A sombra dos Vieira finalmente se dissipava. Nos anos seguintes, vi meus filhos seguirem seus próprios caminhos, sempre carregando um pouco da nossa história em suas escolhas. Mariana se tornou uma advogada especializada em direitos das mulheres. Pedro expandiu nossa confecção para uma marca que tinha como princípio a responsabilidade social. Ricardo fundou sua própria revista focada em jornalismo investigativo. Vicente e eu continuamos lado a lado, testemunhando essa transformação com uma mistura de orgulho e espanto. Como poderia tanto bem nascer de tanto sofrimento? Como poderia nossa história pessoal se desdobrar em algo que tocou tantas outras vidas? Em 1995, aos 54 anos, fui convidada para dar uma palestra na Universidade de São Paulo sobre minha experiência com o Centro de Apoio à Mulher. Estava nervosa, eu que mal tinha completado o ensino médio falando para estudantes universitários. Mas quando subi ao palco e vi todos aqueles rostos jovens ávidos por conhecimento e mudança, as palavras fluíram naturalmente. Há momentos em nossas vidas, como sei, em que o silêncio parece ser o único caminho possível, momentos em que nos escondemos, em que desaparecemos dentro de nós mesmos para sobreviver. E há outros momentos, momentos cruciais, em que percebemos que nossa voz, justamente por ter estado em silêncio por tanto tempo, carrega uma força especial quando finalmente se liberta. Nos 30 anos que se seguiram, vi o mundo mudar de maneiras que jamais imaginei possíveis quando era aquela jovem aterrorizada em Vale das Flores. Vi movimentos de mulheres ganharem força, vi leis mudarem, vi a sociedade começar lentamente, dolorosamente, a encarar verdades que estiveram enterradas por gerações. O Centro Veloar, como passou a ser chamado, cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje tem filiais em 5 estados, atende milhares de mulheres por ano e oferece não apenas apoio emocional, mas capacitação profissional, assistência jurídica, abrigo temporário. Deixei a direção aos 70 anos, passando o bastão para mulheres mais jovens com novas ideias, novos métodos, mas ainda vou lá toda semana para encontros com grupos de mulheres mais velhas como eu, compartilhando histórias, tecendo juntas os fios soltos das nossas vidas. Vicente partiu há 3 anos, um câncer fulminante que o levou em poucos meses. Nos seus últimos dias, falamos muito sobre nossa jornada juntos, sobre como aquele jovem casal assustado de Vale das Flores havia percorrido um caminho tão improvável. Você me salvou, ele disse, segurando minha mão enrugada. Você salvou nossa família quando teve coragem de falar a verdade naquele quarto. Nós nos salvamos mutuamente, respondi, sabendo que era verdade. Hoje, aos 84 anos, olho para minhas mãos, estas mãos que costuraram roupas, que secaram lágrimas, as minhas e as de tantas outras mulheres, que escreveram histórias, que acariciaram filhos e netos, mãos que carregam marcas, assim como minha alma carrega cicatrizes. Alguns me perguntam, Dona Eloá, depois de tudo o que passou, a senhora conseguiu perdoar? É uma pergunta complexa. Não tenho ódio em meu coração, seria um fardo pesado demais para carregar por tantas décadas, mas também não acredito que perdão signifique esquecer ou diminuir a gravidade do que aconteceu. O que fiz foi transformar aquela dor em algo maior que ela mesma, como um tecido que se rasga e, em vez de ser jogado fora, é retrabalhado em algo novo, algo útil, algo belo. Vocês podem me ver aqui hoje, uma senhora de 84 anos, cabelos brancos, mãos enrugadas pelo tempo, podem ver apenas uma idosa contando histórias de um passado distante, mas o que não veem, o que só eu sei, é que dentro deste corpo envelhecido ainda vive aquela menina de 18 anos de Vale das Flores, aquela jovem mãe aterrorizada, aquela mulher de 30 anos recomeçando do zero em São Paulo, aquela ativista de 40 encontrando sua verdadeira voz.
Todas elas são partes de mim, todas elas me trouxeram até aqui, e por todas elas e por todas as outras mulheres cujas histórias se entrelaçaram com a minha ao longo destes anos, agradeço por este tempo que me foi dado, por esta jornada que, apesar de todas as dores, não trocaria por nenhuma outra, porque no final das contas, é isso que somos, histórias dentro de histórias, ciclos que se fecham e se abrem, tecidos rasgados que encontram novos propósitos, novas belezas. Se você gostou da minha história, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos.